Como estão os estudos? Vamos retornar à nossa última competência? Senhores e senhoritas, senhoras, esta última competência é fundamental porque essa competência refere-se justamente às diversas problemáticas que os senhores encontrarão no meio ambiente do trabalho. São problemáticas das mais comuns. Não vamos repassar todas porque não existe todas, na verdade, não existe um número certo e determinado. Conforme aos problemas sociais, vai surgindo normas trabalhistas que vão regir as relações de trabalho. Esta competência tem como tema entender os principais atos de infração no ambiente de trabalho e a construção do comprometimento dos colaboradores. Ora, a mais comum, vamos começar pelos atos infracionais comuns, que esses você deverão saber de cor e salteado para poder seguir no seu labor, ou seja, na sua atividade profissional. Primeiro, a retenção da carteira de trabalho pelo empregador. É um ato muito comum. Vamos lá, como se dá isso? Quando você faz o contrato inicial do trabalho, tem-se que no artigo 53, o empregador deverá devolver sua carteira de trabalho até 48 horas. Significa que ele deverá fazer seu registro, deverá formalizar teu emprego, fazer toda a base contratual, registrar na CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, e devolver essa carteirinha, aquela famosa carteirinha azul do emprego, que muitas vezes você tira na Delegacia Regional do Trabalho. Qual é a pena disso? Pois bem, está previsto no artigo 53 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e que determina que poderá o empregador sofrer, ele fica passível de multa de 1 salário mínimo até 15 salários mínimos, certo? Outra coisa, se ele ultrapassar esse tempo, aí começa a ter implicações maiores. Se o empregador, sem justificativa, ultrapassar o prazo de 5 dias, ele comete um ato infracional, uma contravenção penal. Sim, é uma caracterização de um tipo de crime, certo? Vai ter que ser registrado, você vai ter que informar a Delegacia Regional do Trabalho e ele fica passível de multa e de prisão. Não significa que vai ter a prisão, mas a multa logicamente haverá. Então, é uma penalização maior, justamente para impulsionar que o empregador ele entregue, lhe devolva a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é importante pelo próprio nome dela, Carteira de Trabalho e Previdência Social, porque ela contém todos os registros, toda a sua vida de trabalho, sua vida laboral. Com isso, você vai adquirir sua aposentadoria através daqueles registros. Sabemos que, como pessoas, as empresas são pessoas jurídicas. Um dia nascem, um dia podem morrer, ou seja, fechar. Assim sendo, você pode não ter mais a condição de ter aquele registro, caso não houvesse em tempos oportunos. Assim, o certo é forçar que o empregador faça o contrato de trabalho, registre e lhe devolva. E você, como responsável pela sua própria vida, para conduzir em prol de uma melhoria sua e de sua família, deverá guardá-la. Assim sendo, há essas regras para que haja a imposição. Outra coisa, caso ele não entregue, você deverá se dirigir à Delegacia Regional do Trabalho, como diz o artigo 54 da CLT, e requisitar que o empregador entregue ao delegado, pois o delegado regional do trabalho não é o delegado policial. Ele é a autoridade competente nessa organização. Então, o empregador vai ser informado, vai receber uma cartinha, vai ter que se dispor a ir à Delegacia Regional do Trabalho próxima e entregar, ou seja, aonde terá a sede do seu empreendimento, entregar a carteira de trabalho conforme previsão toda anotada lá, para que o empregador se dirija a esta instituição e receba a carteira diretamente do delegado regional do trabalho. Ora, o que acontece se ele não fizer isso? A multa aumenta.
a multa poderá chegar até 30 salários mínimos. Na verdade, a lei fala de 30 salários regionais, de referência regional. Esse salário de referência regional, no Brasil, é considerado como salário mínimo. Então, esse é um ponto que nós falamos e é o mais comum de todos. Existe um outro que talvez seja também tão conhecido dos senhores, que é o trabalho formal. Ou seja, a falta do registro formal do empregado, certo? E vocês são responsáveis por esse registro, que são os técnicos de RH. O que acontece? A empresa fica sujeita a multas de até 30 salário mínimo por cada empregado. E a reincidência dessas é multiplicada pelo número de empregados. Ou seja, são multas pesadas, são multas que fazem com que o empregador modifique justamente sua intenção de querer lesar o cidadão, porque a falta de registro acarreta danos. Mas na Justiça do Trabalho vai ser forçado o empregador a registrar, então não adianta. O ideal é manter em ordem. E outra coisa, vocês como técnico e responsável pelo regime da anotação da carteira de trabalho, vocês têm que estar ciente que essa carteira tem prazo para devolução ao empregado. Vocês não podem reter, fazer o trabalho lento, não, estou cheio, não importa. Contrata-se mais, forma-se uma equipe de colaboradores, mas vamos desenvolver, vamos aumentar essa linha de produção de registro. É necessário. Nas grandes organizações existem RHs altamente competentes que buscam a eficiência justamente no atendimento ao colaborador. Um bom colaborador, você terá uma boa equipe. De uma boa equipe você terá uma boa produtividade. Outro fator fundamental que nós devemos comentar aqui é sobre a jornada de trabalho. Ora, a jornada normal de trabalho é constituída de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Porém, você pode fazer a compensação. Por quê? Porque de repente na sua instituição você recebeu uma tarefa de última hora, chegou um caminhão, se for uma transportadora. Isso não significa que a pessoa tenha 8 horas, tem que bater o ponto, tem que sair. Não, porque como a empresa tem vida própria, acontece vários infortúnios, como na sua família. Você de repente está bem, seu filho de repente está doente, você está doente. Isso modifica o regime de trabalho, sua situação, de você ir ou não para o trabalho, de você ir, da criancinha ir ou não para a escola. Nesta mesma concepção, existem as organizações. Assim sendo, existe uma compensação. Num dia, a pessoa pode trabalhar até 10 horas, ou seja, 2 horas a mais, sem que haja punição da hora extra. Mas logo depois, não precisa ser no dia seguinte, mas depois tem que haver a compensação durante a semana. Ou seja, vai haver dias que ele deverá sair mais cedo, constituindo 6 horas de trabalho. Então, regra geral, 8 horas diária de trabalho, média de 8 horas diária de trabalho, formando ao total 44 horas semanais. Quando isso modifica? Jornadas ininterruptas de trabalho. O que significa isso? São organizações que precisam trabalhar nos 3 turnos, quais sejam manhã, tarde e noite. Isso é muito comum no setor industrial. O setor industrial hoje não tem paralisação. Então, nesse caso, as jornadas de trabalho não serão mais de 8 horas. São jornadas de revezamento de 6 horas diárias para cada trabalhador. E durante um certo período de tempo, como 30 dias, 15 dias, deverão haver modificação desses colaboradores para cada jornada. O turno da manhã passa a ser o turno da tarde. O turno da tarde passa a ser o turno da noite e assim fazendo o que nós chamamos de revezamento. Mas nessa situação, o horário de trabalho é de 6 horas diárias, podendo haver também alguma compensação. Mas 6 horas diárias. Pode haver mudança? Pode. Está dito que na própria Constituição que pode haver mudança de acordo com necessidades e aí tem que fazer acordos e negociações coletivas. Nesse ponto pode haver uma certa mudança, uma flexibilização, mas desde que seja temporária. É o caso da crise que nós estamos passando agora, que estão se fazendo esses acordos coletivos de trabalho para modificar o revezamento, certo? Vamos lá.
Qual é a penalidade de exceder esse horário de trabalho? Ora, esse horário de trabalho, ele causa o que nós chamamos de horas extras, ou horas excedentes, ou horas extraordinárias. Essas horas equivalem a 50% do salário estimado, o salário contratual definido por cada empregador ao seu empregado, cada colaborador. Então, caso ultrapasse, não seja feita a compensação, temos que respeitar a compensação, ele deverá pagar as horas extras. Então, esses são os fatores principais de infrações no meio ambiente de trabalho. Existem outras? Existem. Existem também medidas de segurança, o meio ambiente impróprio. Ora, o obreiro, o colaborador, para produzir, ele deve trabalhar em um regime de tempo passível de não sofrer lesões e acidente de trabalho. Quanto maior for o tempo de trabalho e o ambiente de trabalho for impróprio a ele, tanto é que nas construções civis são realmente os lugares onde mais ocorre acidente no meio ambiente de trabalho. Então nós devemos minimizar esses problemas, devemos ter organizações que sejam mais eficientes para que haja maior produtividade. E a eficiência está em dar melhores condições de trabalho ao cidadão. Pois bem, vamos para a última parte, formar colaboradores. Ora, a ideia agora não é falar justamente da relação trabalhista e sua legislação. Nós vamos falar mais ou menos de uma gestão participativa. A gestão participativa é uma gestão moderna, onde nós temos que esquecer um pouquinho das relações de trabalhos formais para envolver as pessoas numa criação de formação de equipe. O trabalho produtivo, e essa é uma base do RH, é aquele trabalho o qual seja eficiente nos meios e atinja a eficácia nos resultados. Quais são os resultados? Os objetivos organizacionais transmitidos, almejados pela organização através de um planejamento estratégico. E quem é o responsável? É o técnico de RH. É aquele que vai fazer o treinamento, vai fazer a preparação, mas primeiro começa com uma boa seleção. A ideia é que você primeiramente modifique as atitudes, as relações de subordinação. Respeite mais o empregado, chame-o de colaborador. A formação de colaboradores, o trabalho em equipe, entender que cada um é peça fundamental na produtividade e que cada um tem o seu valor dentro da organização, a valorização transforma o colaborador em peça fundamental. Voltando ao que nós falamos no passado, do que nós chamamos de capital humano nos fatores de produção. Então essa relação empregado-empregador foi muito instituída e foi denominada, conceituada assim, principalmente no Brasil, pela consolidação da lei de trabalho, uma lei de 1945. Hoje, o moderno empregador, ou seja, o moderno gestor, é aquele que sabe trabalhar com os seus colaboradores, já colocando dessa forma, buscando a união, buscando a produtividade, a eficiência na sua atividade e, ao final, consiga atingir os objetivos, metas organizacionais. Assim, ele terá eficácia. Entendam, amigo, eficiência está nos meios, eficácia está nos resultados. Aquele que souber definir melhor, planejar, organizar e colocar e trabalhar com recursos humanos, aquele obterá os melhores resultados, terá maior eficiência no setor produtivo e assim terá um trabalho atingindo as metas e objetivos organizacionais anteriormente planejados. Esse é o sentido, é o objetivo geral deste curso. Espero que os amigos tenham aproveitado, espero que os amigos aproveitem, melhor dizendo, os instrumentos que foi lhe passado. Aquelas informações serão pertinentes para a sua vida laboral. Espero que um dia os veja com sucesso, certo? Que vocês aproveitem o material, que tenham sucesso no seu mundo profissional,
que vocês estudem bastante e que seja peça fundamental da modificação da sua vida social, política e econômica. Isso é o que eu espero, é o que eu desejo. Prosperidade e sucesso para os senhores. Até mais, até uma próxima aula. Bom estudo e um abraço fraterno. Obrigado.